Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, eu sou biomédica e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante da patologia, que é a adaptação celular. Vamos lá? As células, elas tendem a estar em constante equilíbrio fisiológico com o meio para manterem suas funções. Esse equilíbrio, né, esse constante equilíbrio com o meio, a gente chama de homeostasia. E toda vez que essa homeostasia ela é perturbada por um agente nocivo, lesivo, agressor, a célula tende a dar uma resposta. E essa resposta chama resposta adaptativa, porque ela se adapta, ela se equilibra a esse novo meio para manter as suas funções. Então, quando esse equilíbrio é quebrado, né, a célula tende a se adaptar a esse novo meio, a se reequilibrar esse novo meio para manter as suas funções e também não gerar nenhum tipo de sofrimento, né? E esse sofrimento que a gente fala são as lesões celulares, que podem ser umas lesões reversíveis ou lesões irreversíveis. Então, toda vez que esse meio é perturbado, a célula tende a ter esse mecanismo de adaptação para manter a sua função. Aqui nesse esquema, como vocês podem ver, né, tem a célula normal que está em homeostasia, assim, né, que esse meio onde que ela vive, nesse tecido, órgão, sistema, é, ele sofre um estímulo estressante, um estímulo nocivo, lesivo. O que acontece? Ela tende a se adaptar, como eu já falei para vocês, para ela manter a sua função e também evitar, né, uma lesão. Porém, na incapacidade de se adaptar, a célula fatalmente ela vai entrar em uma lesão celular. E nessa lesão celular, né, ela tem alterações morfológicas, alterações funcionais, porém, ela pode se recuperar na lesão reversível. O que vai dizer se a célula vai entrar em uma lesão reversível ou uma lesão irreversível vai ser o agente agressor, né? Que é o estímulo nocivo e também o tempo, né? De agressão. Quando eu tenho um estímulo nocivo leve, transitório, a célula tende a entrar numa lesão reversível, na qual ela vai se recuperar, né, das alterações morfológicas, restabelecer sua função e voltar. E assim que o agente agressor ele é retirado, esse agente estressor ele é retirado, voltar para a sua homeostasia normal. Porém, em alguns casos, a célula não consegue se recuperar e entra em lesão irreversível que vai gerar a sua morte. Mas num estímulo leve, transitório, a célula tende a entrar numa lesão reversível, alterações celulares reversíveis. Porém, se eu tenho um estímulo nocivo intenso, progressivo ou até mesmo crônico, a célula não consegue se recuperar e entra em uma lesão celular irreversível, que acarreta na sua morte, que pode ser por necrose ou apoptose. Nas lesões reversíveis e na adaptação, assim que eu tiro, né, o agente estressor, o estímulo nocivo, essas células tendem a se recuperar e voltar para sua homeostasia. Já na lesão irreversível, não tem como voltar. A partir do momento que entrou numa lesão irreversível, já fala irreversível, alterações irreversíveis, a célula entra em morte celular. Aqui demonstra, né, a célula normal, e aqui já entra ao invés de entrar na adaptação, a célula já entra, né, numa lesão reversível, voltando lá, dependendo do estímulo nocivo, né, a célula nem consegue se adaptar ou entrar numa lesão celular reversível. Ela tem um estímulo nocivo, e dependendo do grau, se for um grau muito intenso, a célula já pode entrar em morte celular. O exemplo é a queimadura de segundo, terceiro grau. A célula não consegue ter uma resposta. Ela já entra com uma lesão irreversível e morte. Aqui, como demonstra a imagem, né, uma célula normal, não mostra a fase adaptativa, mostra a lesão reversível. E como eu falei para vocês, na lesão reversível tem algumas alterações morfológicas e alterações funcionais. E as alterações morfológicas, as principais, né, alterações morfológicas na lesão reversível, é a tumefação celular, né? A célula fica túrgida. Eu não conversei sobre lesão celular, reversível e irreversível, nem vou entrar muito a fundo sobre morte celular, porque esses são temas das próximas aulas. Porém, na lesão celular reversível,
O agente agressor pode ser por falta de oxigênio, por exemplo, na hipóxia ou na isquemia. Nessa falta de oxigênio ou redução, né, do fluxo do oxigênio, eu vou ter uma diminuição da fosforilação oxidativa, que é a síntese de produção de ATP. Nessa diminuição da síntese de ATP, eu vou ter uma diminuição nas bombas, né, na minha célula, das bombas de membrana. Um exemplo, as bombas de sódio e potássio. Essas bombas, para funcionarem, né, elas precisam de energia. São o quê? São transportes ativos. Então, quando eu tenho uma redução de ATP, eu vou ter uma redução dessas minhas bombas, né? E com isso, eu vou ter um desequilíbrio do sódio. Eu vou ter mais sódio no meio no intracelular do que no meio extra. E com isso, eu vou acabar acontecendo o transporte passivo, osmose, a entrada de água para o meu, a entrada de grande volume de água para o meu meio intracelular, a célula ficando túrgida. E com isso, né, eu tenho a tumefação celular e vou ter a tumefação, né, o edema do meu retículo endoplasmático da minha mitocôndria. Eu vou ter também, com essa tumefação, eu vou perder algumas microvilosidades da minha MP, da minha membrana plasmática, criando bolhas de membrana. E com isso eu vou ter um agregado também, um pequeno agregado de fosfolipídio, que são essas figuras de mielina. Porém, essas alterações, né, e até mesmo essa pequena perda de função, porque quando eu estou numa lesão, por mais que seja uma lesão reversível, né, eu vou ter uma alteração nas minhas funções celulares, porque vou estar com uma célula que vai estar agredida, né? Ela precisa se recuperar para restabelecer as suas funções. E são alterações reversíveis, como fala, lesão reversível. Então, eu tenho alterações celulares, morfológicas reversíveis. A partir do momento que eu tiro o meu agente agressor, estressor, essa célula tende a se recuperar e voltar à sua homeostasia, voltar às suas funções normais. Porém, se eu tenho uma lesão progressiva, muito forte, ou até mesmo crônica, essas células tendem, né, a entrar em uma lesão irreversível, e o que acarreta, né, no final, isso na necrose, um rompimento das membranas, né, do núcleo, das organelas. Então, essa célula, basicamente, ela vai lisar, vai explodir e vai liberar todo o seu conteúdo citoplasmático para o meio. E com isso vai acontecer uma intensa inflamação, né? Isso na necrose. Na apoptose, que é a morte celular programada, eu vou ter uma lesão, né, reversível ou irreversível, mas quando chega na irreversível, eu vou poder ter estímulos intracelulares que eu vou ativar a apoptose. Por isso que eu falo morte celular programada. Eu vou programar essa apoptose, que pode ser intrínseca ou extrínseca, mas isso é um assunto de outra aula. Mas o que vai acarretar na morte dessa célula, que vai acarretar vários processos, que vai acontecer a condensação de cromatina, bolha de membrana, fragmentação celular. Mas a diferença principal da necrose e da apoptose é que na apoptose eu vou formar corpos apoptóticos, que são pequenas vesículas. Então essa célula vai se fragmentar, porém vai se fragmentar em vesículas, corpos apoptóticos, que vai ter vários receptores que vai ativar fagócitos. Então esses fagócitos, eles vão fagocitar esse corpo apoptótico e vai fazer a limpeza. É uma morte limpa, diferente da necrose, que vai ser porque eu vou jogar todo o conteúdo celular, né, para o meu meio e vai causar uma intensa inflamação. Então, a recuperação, né, do tecido na apoptose é muito mais rápido do que na necrose, que vai causar intensa inflamação no local e até vai agredir células, muitas das vezes, células normais que estão na sua homeostasia. Falando aqui da adaptação celular. Nas adaptações celulares, não se alteram a integridade do material genético. Como eu falei, na lesão celular, que a gente conversou um pouquinho, eu vou ter alterações morfológicas, alterações de função.
Mas na adaptação, né, como eu falei, a célula tenta se adaptar ao meio para manter a sua função. Então, basicamente, né, eu não vou ter alteração de material genético, eu não tenho alteração de metabolismo celular e da integridade das vias de síntese e de degradação, que é o anabolismo, o catabolismo. Eu não vou ter, né, alteração na manutenção da integridade da minha membrana plasmática e do meu citoesqueleto. Eu não vou ter alteração da minha respiração aeróbica, né, produção de ATP. Eu não vou ter alteração nas interações das células entre si com os componentes da matriz extracelular produzido por elas. Então, eu não vou ter alteração. A célula, como eu falei, na adaptação, ela é um mecanismo para se adaptar ao meio, se equilibrar ao meio, ter uma nova constante, né, de equilíbrio para continuar com as suas funções. Como a gente já conversou, né, a adaptação celular é resposta para uma demanda fisiológica, estresse ou estímulo nocivo, no qual gera um estado do celular novo, buscando a preservação de sua viabilidade, da sua função, até mesmo de entrar em sofrimento, como eu falei, de uma lesão celular. A alteração, né, celular encontrada na adaptação tem alteração relacionada ao volume celular, que a gente pode chamar de hipertrofia ou hipotrofia, ou até mesmo atrofia, alteração de volume. A alteração na taxa de divisão celular, a alteração na taxa de mitoses, que a gente chama de hiperplasia ou hipoplasia, e alteração na diferenciação celular, diferenciação do tecido, que a gente chama de metaplasia. Essas são as principais adaptações celulares. Hipertrofia. Vamos lá? Na hipertrofia, como eu já coloquei aqui para vocês, hipertrofia, hiper de grande e trofia de volume. No caso, a gente está falando de células, né? Então, trofia e transforma em volume celular. Hipertrofia, grande volume celular. Aqui, como exemplo, né, eu mostrei a célula normal, homeostasia, e com o aumento da sua demanda fisiológica, a célula, né, aumentou de volume, ela cresceu. Lembrando que hipertrofia é um aumento de volume, a célula cresce por aumento de volume celular. A hipertrofia pode ser fisiológica ou patológica e ela é causada, né, como eu já falei, por um aumento de demanda funcional, um aumento na carga de trabalho, que porventura, né, a célula com esse aumento de demanda, aumento da carga de trabalho, como eu falei, né, na adaptação, a célula se adapta a um novo meio, a um novo ambiente, a um novo estímulo, estresse. Então, nesse aumento de demanda, aumento da carga de trabalho, as células, né, ao redor começam a sintetizar fatores de crescimento, fatores tróficos, que são fatores de crescimento, hormônios, para ativar a síntese proteica dessa célula. E o aumento da síntese proteica, né, o aumento das proteínas intracelulares, é que vai dar o aumento de volume à hipertrofia. Como eu falei, né, a hipertrofia pode ser fisiológica ou patológica. Na hipertrofia fisiológica, a gente tem como exemplo a atividade física, musculação. Esses músculos, né? Quando a pessoa vai fazer musculação, que ela quer aumentar a massa muscular, já fala, ela aumenta a massa muscular, o volume celular. Ela não cria, os músculos não sofrem replicação, não sofrem mitoses na hipertrofia. Eles aumentam de volume para aguentar a demanda, a carga de trabalho, que no caso é o peso, né? Outra é o útero gravídico, né? O útero gravídico, o útero normal, ele tem um volume interno de 7, mais ou menos. Quando a mulher está grávida, esse órgão ele precisa aumentar para aguentar, né, o feto que está em crescimento. O feto está em crescimento constante, então esse útero tem que aumentar de tamanho, né? No caso que a gente está falando assim, aumentar de volume. No caso da mulher grávida, do útero gravídico, eu vou ter tanto uma hipertrofia como uma hiperplasia. Mas no caso da hipertrofia desse útero, né, ele vai ter que aumentar, né? As células vão ter que aumentar o tamanho por conta da demanda, da carga de trabalho. E a demanda é o peso do bebê. Aqui.
Já a patológica, eu deixei alguns exemplos, né? Mas a gente vai focar mais na hipertrofia miocárdica, né? Que é o coração, né? Que é uma das patologias mais comentadas, né? No caso, a hipertrofia miocárdica ocorre pela hipertensão. A hipertensão causa um aumento na resistência vascular periférica. Como vocês sabem, né? Uma câmera, a câmera que é responsável por ejetar sangue para as artérias e para todo o corpo é o ventrículo esquerdo. E por conta dessa maior resistência vascular periférica, o músculo cardíaco, né, principalmente o ventrículo, ele tem que fazer mais força de injeção para mandar o sangue para todo o corpo. E com esse aumento de demanda, né, são sintetizados, né, fatores tróficos, fatores de crescimento, hormônio, para estimular a síntese de mais proteína, né? Vai ativar fatores de transcrição, vai ativar, né, uma via de sinalização, de transdução, fatores de transcrição no núcleo para sintetizar mais proteína. A proteína que a gente fala em questão são fatores de crescimento e de miofilamentos, né? Filamentos de actina e miosina para aumentar a força de contração muscular. Porém, com isso, né? Eu já vou pular. Com isso vai ocorrer o quê? Um aumento desse tecido que vai aumentar esse órgão. Aqui no caso, né, que a gente fala, que está demonstrando aqui na imagem, mostra um miócito normal, né? E aqui mostra um corte mostra um corte anatômico, né, do ventrículo, e aqui mostra um corte do ventrículo normal, onde mostra, né, mostra o seu lúmen, o tamanho do lúmen, onde esse sangue é injetado para as artérias. Esse é o normal. Com o aumento de demanda, eu tenho os miócitos adaptados, né, com hipertrofia. Então, vou ter um aumento de síntese proteica, né, de miofilamentos, para dar a maior contração muscular, a essa resistência vascular periférica, né, exercida. E com isso eu vou ter um aumento dessas células. Porém, com esse aumento eu vou ter maior contratibilidade, porém eu vou diminuir esse lume desse ventrículo. E com isso, cada vez menos eu vou ter menos sangue e eu vou ter maior força, mas menos sangue ejetado para todo o corpo. Posteriormente, esse paciente pode prosseguir para uma insuficiência cardíaca, né? Que a gente vai conversar posteriormente. Aqui mostra já uma lesão celular, né, um miócito lesado, como eu falei na lesão celular, a gente tem algumas alterações. Além de alterações hidrópicas, né, que a célula fica tumefeita, eu tenho alguns acúmulos, e nesse caso a gente tem acúmulos de lipídios também, né? Porém, essa célula, né, ela pode sim voltar às normalidades na lesão reversível. Porém, em casos isquêmicos, né, no caso, como a gente já conversou um pouquinho lá atrás, de infarto agudo do miocárdio, essa célula, né, ela tende a entrar em uma lesão irreversível, morte celular, que é necrose coagulativa, que mostra aqui na imagem, né? Voltando, esse a gente é a patológica, né, em morte, cortes anatômicos do músculo, né, hipertrófico, e esses esbranquiçados, essa parte esbranquiçada aqui do corte anatômico é onde que as células estão mortas. Aqui, ó, na hipertrofia fisiológica, que eu acabei pulando, aqui mostra o útero gravídico e não gravídico, e que é uma hipertrofia fisiológica, lembrando, aqui mostra o corte histológico, né, onde que esses arroxeados, meio azulados, são os núcleos, e as células são bem juntapostas, pequenas, uma bem do ladinho da outra. Já na imagem C, já mostra o útero hipertrófico, né, e para ele aguentar a demanda, ó, o tamanho do bebê, né, que está em crescimento, do feto que está em crescimento dentro do útero. Então, essa célula aumenta de tamanho, que dá para ver bem aqui, né? O citoplasma rosado, essa célula bem mais volumosa do que o útero normal.
Essas células, né, são da musculatura lisa do útero. Agora a gente vai entrar em atrofia celular. Atrofia. O A, como a gente sabe, é no sentido de negação, mas aqui no caso, né, a gente está falando de diminuição, que poderia também ser hipo também, né? Mas a gente está colocando como atrofia. Então, no caso, A, negação, diminuição, e trofia, volume celular. Então, atrofia ou hipotrofia é diminuição do volume celular. Aqui, ó, coloquei, demonstrei para vocês células em estado fisiológico normal e aqui células em atrofia. Então, eu tenho uma diminuição do meu volume celular. Na atrofia, eu vou ter uma diminuição do meu volume intracelular. E essa diminuição ocorre por um estímulo. E o estímulo, né, no meu meio, eu vou ter uma baixa demanda fisiológica, uma baixa demanda na minha carga de trabalho, ou até mesmo um déficit nutricional. Os dois separados ou os dois combinados vai consistir em uma combinação de síntese proteica diminuída e degradação proteica aumentadas nas minhas células. Como eu falei, a adaptação a célula tende a se reequilibrar, se adaptar a esse novo meio. Se eu estou tendo uma demanda funcional diminuída e uma baixa nutricional, não tenho por que eu manter o meu conteúdo intracelular, o meu volume proteico. Então a célula tende a economizar e essa economia, né, é diminuindo a síntese proteica e aumentando a degradação das minhas proteínas que eu posso reutilizar para o meu próprio metabolismo. No caso da baixa demanda, né, a gente vê a diminuição na síntese proteica e a degradação proteica, né, pelo mecanismo, pelo complexo ubiquitina-proteossomo, que é o principal mecanismo, né, intracelular de catabolismo. Eu vou estar degradando proteínas para reutilizar para o meu próprio metabolismo, né? Porém, nos casos de déficit alimentar, desnutrição, que a gente encontra, né, a longos períodos sem se alimentar, a célula é ativada para fazer autofagia. A autofagia é um mecanismo, né, que a gente, pelo nome fala, comer a si mesmo. Intracelulares são criadas vesículas que vão recobrir parte do citoplasma, organelas, e essas vesículas vão se fundir com os lisossomos, que têm as enzimas digestivas. Essa fusão vai fazer que as enzimas digestivas, né, os peróxidos, sejam liberados nessa vesícula, degradando essas proteínas. E esses aminoácidos restantes vão ser utilizados para o metabolismo celular. Então, todos esses mecanismos, né, vai fazer que eu tenha uma diminuição da minha célula, porém, por mais que eu tenha uma diminuição, a célula vai continuar mantendo as suas funções. Na atrofia, eu vou ter uma atrofia fisiológica ou uma atrofia patológica. Na fisiológica, que eu deixei o exemplo aqui, a atrofia das mamas, do útero, dos ovários após a menopausa, e porque eu vou ter uma baixa, né, hormonal, então eu vou ter uma baixa na minha demanda funcional, e com isso, né, não tenho por que a célula continuar com aquele volume intracelular. Então, ela vai economizar, se readaptar ao meio e vai degradar proteínas, vai diminuir a síntese proteica, como eu já falei para vocês. A redução do útero, né, após parto. O útero, como a gente viu na imagem, as células, né, aumentam em tamanho. A gente vai ver mais para frente, né, que o útero só não passa pelo processo de hipertrofia, mas também ele passa processo de hiperplasia. Mas vamos falar da hipertrofia, né, que é o aumento de volume celular. Ele aumenta, né, em número celular e em volume celular 10 vezes mais do que um útero não gravídico. Então, após o parto, não tem o porquê, né, essas células continuarem do mesmo tamanho. Então, eu tenho uma involução desse útero, né? Eu tenho uma baixa na demanda funcional. Então, essas células que antes estavam hipertróficas, elas vão virar, né, se transformar não em atróficas, né, mas vão voltar à sua homeostasia normal. Tudo bem? Já na patológica, né, agora a gente vai falar da atrofia patológica. Na atrofia patológica,
eu vou ter o quê? Eu vou ter, vai poder ocorrer por uma baixa, né, na minha demanda fisiológica, na minha carga de trabalho, ou até mesmo por uma redução, por um déficit nutricional. E aqui eu deixei exemplo, né, atrofia por desuso, ou redução na carga de trabalho, inanição, compressão, obstrução vascular, substâncias tóxicas, hormonais, né? Geralmente na atrofia eu vou ter uma diminuição da minha síntese hormonal, então vou ter uma diminuição da minha carga funcional, inervação. Então tem vários motivos, né, para ocorrer a atrofia patológica. Aqui eu deixei como exemplo, né, no caso, é o cérebro normal de um adulto jovem, né? O cérebro normal. E o B, a atrofia do cérebro em um homem de 82 anos de idade em doença aterosclerótica. A atrofia do cérebro é consequência do envelhecimento, né? No envelhecimento, como a gente vai conversar posteriormente, as células geralmente entram em atrofia. E redução do suprimento sanguíneo. Se eu tenho uma baixa do suprimento sanguíneo, eu vou ter um déficit nutricional. Então, essas células, pelo envelhecimento e pelo déficit nutricional, elas tendem a entrar, se readaptar, se reequilibrar com o meio, né? E entrar em atrofia. Tudo bem? Atrofia por desuso no membro imobilizado. Isso daí é um caso de desuso, né? Eu vou ter uma baixa na minha demanda, uma baixa na minha carga de trabalho. Geralmente isso ocorre, né, quando o membro sofre uma fratura no osso. Então esse membro fica imobilizado por um longo tempo, e esse longo tempo essas células vão se readaptar a esse novo ambiente, né? E esse tecido vai atrofiar. Mas, como eu falei, nos casos de adaptação, a célula, assim que é tirado o estímulo, eu vou, por exemplo, no caso, né, do membro imobilizado, eu vou devolver o estímulo, né, que eu vou deixar de imobilizar, tirar as talas de gesso. Então, esse membro, ele vai se movimentar, então a sua carga de trabalho vai voltar para a sua homeostasia, para o seu equilíbrio. Então, essas células tendem a voltar ao normal, diferente da inervação, né, da atrofia por inervação. Porque eu tirei o estímulo, basicamente na desinervação eu tirei o estímulo e não tem como voltá-lo novamente, né? Então, nos casos adaptativos, assim que eu retirar o estímulo ou devolver esse estímulo, a célula tende a voltar à sua homeostasia normal. Já na hiperplasia, né, nos casos hipergrande e proliferação, proliferação, vou ter uma grande proliferação celular, uma grande proliferação, mitose celular. Então, aqui mostra no exemplo, né, as células com tecido normal e o tecido com hiperplasia. Então, eu vou ter um aumento de número celular. Na hipertrofia, eu tenho um aumento desse tecido, desse órgão, porque as células aumentam de volume. Já na hiperplasia, eu vou ter um aumento de o tecido, o órgão vai aumentar porque eu tenho um aumento em relação ao número dessas células. Tudo bem? Ó, como está descrito aqui, a hiperplasia pode ser fisiológica ou patológica, e em ambas situações, a proliferação celular, as mitoses, né, é estimulada por fatores tróficos, fatores de crescimento, hormônios, que são produzidos por vários tipos celulares. Como a hiperplasia, né, pode ser fisiológica ou patológica, porém, na fisiológica, eu vou ter a hiperplasia compensatória e hormonal. Como eu falei para vocês, eu estou falando de uma adaptação. O tecido, o órgão, as células presentes, elas receberam um estímulo e por esse estímulo, né, elas têm que se readaptar a esse novo ambiente. Na hiperplasia fisiológica, como eu já falei para vocês, eu tenho a compensatória. O que ocorre na compensatória? Eu dei exemplo da ressecção do fígado. Quando o fígado sofre uma lesão, uma ressecção, que seja por uma doação, as células, né, os hepatócitos que estão quiescentes, que estão na fase G0, que não estão entrando em mitoses, eles são ativados por fatores tróficos, fatores de crescimento, para ativar os seus ciclos de mitose. Para quê? Para reconstituir esse órgão. Então, essas células que estavam quiescentes vão receber estímulos de fatores tróficos, vão entrar em mitoses para restabelecer esse órgão. Essa é a hiperplasia fisiológica, por isso que fala o nome compensatório.
Já a hiperplasia hormonal, por exemplo, é desencadeada pelos hormônios da gestação, por exemplo, útero gravídico. Como eu falei anteriormente, o útero não aumenta de tamanho não é só pela hipertrofia, mas também pela hiperplasia. Então, no útero gravídico, eu vou ter um aumento no volume das minhas células e também eu vou ter um aumento no número celular. Tudo bem? Eu vou ter os dois. A proliferação do epitélio glandular da mama feminina na puberdade. Então, quando as meninas entram na puberdade, vai ter um aumento da mama. E esse aumento da mama é por conta do aumento, né, das mitoses. Então, eu vou ter um aumento de número celular. Tudo bem? Essa é a hiperplasia fisiológica. Já na hiperplasia patológica, que eu deixei aqui de exemplo, hiperplasia prostática benigna, eu vou ter um desregulamento hormonal. Então, nesse desregulamento hormonal, eu vou ter um aumento dos fatores de crescimento, né, que vão ativar esse órgão a entrar em mitose, uma mitose descontrolada. E também na infecção pelo papilomavírus humano. A gente sabe que o papilomavírus humanos, ele é um vírus, ele infecta as células, né, do epitélio ou até mesmo do colo do útero, e ele vai ativar essas células, entrar em hiperplasia, em mitose. Esse tecido vai virar um tecido hiperplásico. E a gente sabe também que essa infecção pelo papilomavírus, né, não só a infecção pelo papilomavírus, mas os casos de hiperplasia patológica, eles tendem, né, a desencadear possivelmente, né, eles são uma predisposição para células malignas, a câncer. Mas essa parte a gente vai conversar mais na aula de neoplasias. Não que toda, né, como eu falei, a hiperplasia prostática, ela é benigna, mas em muitos casos, né, se eu continuar esse estímulo nocivo, se eu continuar esses fatores tróficos, que no caso é um fator hormonal desregulado, eu, no meu ciclo celular, como vocês mesmos sabem, tenho checkpoints. Se eu estou tendo que os checkpoints nada mais é que são checkpoints, eu vou checar se o meu DNA está sendo replicado corretamente, se não está ocorrendo nenhum tipo de mutação. Com essa replicação descontrolada, eu posso quebrar esses meus mecanismos de checkpoints e acabar, né, liberando células mutadas. E essas células mutadas, se elas não entrarem, né, em apoptose, morte celular programada, elas podem desencadear o câncer, como vocês mesmos sabem. Aqui, né, eu deixei dois exemplos, a hiperplasia prostática benigna e a ressecção do fígado, né? A partir do momento, nos casos compensatórios, assim que ocorre uma ressecção, até mesmo uma lesão nesses hepatócitos, essas células que estão quiescentes, que estão em G0, vão receber estímulos, né, de fatores tróficos, fatores de crescimento, a entrar em fase de replicação celular, né, em mitoses, proliferação, para restabelecer o órgão. Já quando eu tenho em casos hormonais, né, e no caso da hiperplasia prostática benigna, é um caso patológico de hiperplasia, eu vou ter, por um desregulamento hormonal, eu vou ter, né, ativação, né, de fatores tróficos, fatores de crescimento, e essas células também vão entrar em replicação, mas esse é um caso patológico. Mas nesse caso, né, hiperplasia, né, essa massa, esse tumor, esse crescimento celular em número da próstata é benigno. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre a hipoplasia, hipodiminuição e plasia, proliferação, como vocês mesmos sabem. Então, na hipoplasia, eu vou ter uma diminuição da proliferação celular, uma diminuição das mitoses. Aqui eu deixei um exemplo, né, o órgão normal, com células, né, normais, e o tecido com hipoplasia. Então, eu vou ter uma diminuição de número celular desse meu órgão e, consequente, né, eu vou te ter uma diminuição do tecido, do órgão. A hipoplasia é uma diminuição da população celular de um tecido, órgão ou parte do corpo, que pode ser causada na embriogênese
esse mecanismo de hipoplasia, ele não é só adaptativo, né? Nesses casos de embriogênesis, que é hipoplasia pulmonar, hipoplasia renal, tem outros vários tipos de hipoplasia, né? É uma hipoplasia congênita. Então, se eu retirar o estímulo, o órgão não vai voltar ao normal, né? Porque são casos congênitos, genéticos. E também, né, a hipoplasia tem por fatores fisiológicos e patológicos. Nesses fatores fisiológicos e patológicos, assim que eu retirar o estímulo, as células, o tecido, o órgão tende a voltar à sua homeostasia normal. Então, a gente vai falar mais desses estímulos fisiológicos e patológicos. Na hipoplasia fisiológica, por exemplo, eu tenho a evolução do timo. O timo, como vocês mesmos sabem, ele é um órgão linfóide que é responsável pela maturação, né, dos linfócitos T, maturação e também a tolerância dos linfócitos T. Então, quando a criança, por exemplo, ela não tem mecanismo de imunidades adaptativas. Então, ela é exposta a vários tipos, né, de antígenos, micro-organismos. Então, o timo, no período, na fase de infância, no período da infância, primeira, segunda infância, ele é muito utilizado, né? Para que a criança vai constituir as células T, de memória, vai criar a sua imunidade, não só célula, eu estou ficando nas células T, né, por conta que eu estou falando do timo, mas no período da infância ela vai ser exposta a vários tipos de antígenos, vários tipos de micro-organismos e vai criar a sua imunidade adaptativa, né, linfócitos T de memória, B de memória, os anticorpos, mas quando ela chega na fase adulta, basicamente ela já foi exposta a vários micro-organismos, então ela já tem imunidade para tudo aquilo. Ela vai utilizar, vai criar, vai ser expostas a antígenos diferentes? Sim, mas em menos quantidades do que no período da infância. Então, se eu não estou tendo uma demanda, se eu não estou utilizando, né, aquele órgão, então aquele órgão tende a diminuir de tamanho. E no caso, essa diminuição vai ser uma diminuição de número celular. Eu não vou ter uma diminuição da minha concentração, né, de linfócitos T nesse órgão, né? E também vou ter uma diminuição desses timócitos. Então, eu vou ter uma involução do timo. É um exemplo fisiológico. Isso na fase adulta, né? Como eu falei para vocês. Eu também vou ter uma diminuição nas gônadas no meu climatério. No climatério é quando a mulher está entrando em menopausa. Então, eu vou ter uma diminuição de estímulo hormonal. E pela essa diminuição de estímulo hormonal, eu vou ter uma diminuição desse órgão. Não estou utilizando, estou diminuindo a demanda, então esse órgão regride, eu tenho uma involução. Já no caso da hipoplasia patológica, né, hipoplasia da medula óssea, por agentes químicos, tóxicos ou infecção, a gente chama também de aplasia medular, né, pode ocorrer, como eu falei, né, por agentes tóxicos, infecção, seja por febre amarela, seja por infecção por HIV, que posteriormente pode causar a AIDS, né? Então, já nesses casos de aplasia medular, é uma aplasia patológica, que foi um estímulo nocivo, agressor, como eu já falei para vocês. Então, eu vou ter uma diminuição celular. Já agora a gente vai entrar num tema, né? Até agora a gente conversou sobre diminuição de volume, aumento de volume celular, diminuição de número de célula, aumento de número de célula, né? A gente conversou e está bem fixado na mente de vocês, mas agora a gente vai falar sobre um outro tópico da adaptação celular, um pouco diferente, que é a metaplasia. Na metaplasia, meta quer dizer diferente, nova, e plasia, proliferação. Então, eu vou ter uma diferente, nova proliferação celular no meu tecido. Aqui, né, demonstrado na imagem, eu tenho células tubulares, eu vou ter, e por um estímulo nocivo, né, essas células, esse epitélio vai mudar de tubular para um epitélio escamoso, como vocês podem ver na imagem. Essa transformação a gente chama de metaplasia. A metaplasia é uma alteração reversível no qual um tipo celular adulto, epitelial e mesenquimal,
é substituído por outro tipo celular adulto. Nesse tipo de adaptação celular, uma célula sensível a determinado estresse é substituído por outro tipo celular, mais capaz de suportar o ambiente hostil. O exemplo, né, que eu deixei aqui é a transformação do epitélio colunar ciliado para o epitélio pavimentoso estratificado escamoso no trato respiratório, na metaplasia escamosa. Essa metaplasia escamosa acontece em pessoas fumantes habituais. Esse estímulo nocivo, né, dessas partículas químicas do cigarro, o epitélio colunar, ele é muito sensível, ele não aguenta. Então, as células com esse alto estímulo, com essa alta demanda, né, tô tendo estímulo químicos todos os dias, ela começa a receber estímulos para mudar o fenótipo daquele epitélio para um epitélio mais forte, como vocês podem ver aqui na imagem. Eu tenho, né, um epitélio especializado no meu trato respiratório, nos brônquios, na traqueia, o epitélio colunar ciliado, e ele vai fazer as suas funções, secreção de muco, os cílios, né, retiram as partículas, os antígenos. O epitélio, esse epitélio especializado, esses cílios faz parte da imunidade inata, né? Vai tirar antígenos, esses cílios têm função da imunidade inata. Assim, quando você sintetiza o muco, esses cílios, né, criam movimentos para expectorar esse muco, né? Esse muco repleto de antígeno, repleto de poluentes, repleto de partículas, e a tosse, juntamente disso, vai fazer que você, né, ou até mesmo o espirro, retire esse muco, retire esse antígeno para fora, evitando infecções, no caso, pneumonia. Então, esse epitélio especializado é muito bom para o nosso sistema respiratório como um todo. Porém, com o estímulo nocivo do cigarro, como a gente falou em fumantes habituais, esse epitélio é muito sensível. Então, as células basais, né, da membrana basais, as células tronco da membrana basal, começam a receber estímulos para mudar de fenótipo, para aguentar, né, um epitélio que aguente as substâncias químicas. Então, ela vai receber esse estímulo, vai mudar de fenótipo para um outro tipo celular adulto. Nesse outro tipo celular é um epitélio escamoso. Nesse epitélio escamoso, as células vão ter mais resistência a esse ambiente hostil que o cigarro proporciona, né? Porém, ele não vai ter a mesma especialidade do que o epitélio anterior. Então, como a gente mesmo vê, né? Geralmente fumantes habituais de cigarro, eles têm, fica com aquele pigarro na garganta, que é o famoso pigarro. Esse pigarro é porque basicamente as células escamosas, ela não tem cílios, né? Então, esse mecanismo de você remover os poluentes, remover os antígenos, a pessoa que tem a metaplasia escamosa, ela não vai ter esse mecanismo, e por isso desse pigarro. E conforme, né, esse epitélio vai se deteriorando, a pessoa vai tendo mais metaplasia desse epitélio, vai perdendo as suas funções. Isso que é um dos fatores que ocasiona, né, um dos fatores a pneumonia persistente, né, porque vai ficar muito mais fácil de entrar antígenos, micro-organismos nesse órgão, que no caso o pulmão. Aqui eu tenho um desenho representativo e aqui eu vou ter um corte histológico onde mostra as células colunares ciliadas e uma metaplasia celular. Tudo bem? A metaplasia, como eu falei, diferente proliferação celular, conforme aquele estímulo agressivo vai progredindo, eu vou ter uma nova proliferação celular. E se eu não retirar esse estímulo agressivo, como ocorre na hiperplasia, eu posso dar origem, né? Se eu não tirar esse estímulo nocivo, pode ser uma predisposição para um desencadeamento de células malignas, neoplásicas. Então, tanto na hiperplasia como na metaplasia, se eu continuar o estímulo nocivo, eu posso dispor câncer. Tudo bem, pessoal? E aqui, né, eu deixo um meme sobre as adaptações celular com a rainha dos memes, Gretchen. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, né, dessa nossa conversa, no caso. Qualquer dúvida, sugestões, deixe nos comentários. Aqui são as referências que eu utilizei. Um beijão e um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.